Elaborando um algoritmo que vai preencher duas matrizes de tamanho 10 por 10, tá, com valores aleatórios entre 0 e 1. Em seguida, determinar se a matriz, né, se as duas matrizes são iguais, né, os mesmos valores em cada uma de suas respectivas posições, né, posições idênticas. Então, para poder fazer esse algoritmo, inicialmente vou criar as duas matrizes. Eu vou utilizar aqui uma constante que vai definir o tamanho das matrizes. Eu vou criar então essa constante com tamanho 2 e depois, alterando para 10, o meu algoritmo vai estar funcionando com a matriz 10 por 10, ou com as matrizes 10 por 10. Então, vou criar duas matrizes de valores inteiros. Vou chamar a primeira de M1. O tamanho dela então é tan por tan. E a matriz M2 também por essa mesma constante tan. Para poder gerar números aleatórios, ser utilizado aí a função rand, mas para isso eu preciso também adicionar uma outra biblioteca, que é a time.h, que eu vou utilizar para plantar os sementes de números aleatórios. Vou fazer daqui logo no começo. Utilizando a função srand, time do plantou a semente de números aleatórios, agora eu vou poder preencher a matriz com os números aleatórios. Vou criar aqui mais duas variáveis que vão controlar minhas estruturas de repetição. For o i, que vai de 0, enquanto o i for menor do que o tamanho, e mais. E a mesma coisa para o j. J que começa em 0, enquanto o j for menor do que o tamanho, j mais. E para cada um dos passos aqui, eu vou fazer a matriz 1 na posição i, j, receber um número aleatório. Esse número aleatório tem que ser 0 ou 1, então eu vou fazer aqui resto de divisão por 2, que vai me gerar valores sempre 0 ou 1, que vai ser o resultado. E vou fazer a mesma coisa para a matriz 2. Já vou preencher a matriz 2 também com números aleatórios. Para poder ver essas matrizes, né, conferir essas matrizes, vou fazer isso tudo aqui, onde, em vez de preencher, eu dou um printf. Um printf mostrando o valor que está lá dentro da matriz, que é o número inteiro, passando como parâmetro a minha matriz em uma determinada posição. Isso daqui para poder formatar linha a linha. Então esse barra N aí para dar uma quebra de linha depois de ter mostrado todas as colunas, né? Então mostro todas as colunas de uma determinada linha, no caso a primeira linha 0 aí, mostro todas as colunas, depois faço uma nova linha aqui para depois pegar a próxima linha, linha 1, e ficar mostrando todas as colunas daquela linha 1. Vou fazer isso para as duas matrizes, então esse mesmo código aqui vai ser repetido. Só que agora mostrando a segunda matriz. Já dá para testar, né, se o código está funcionando. Não faz ainda todo o exercício, só está fazendo a primeira parte aqui, que é preencher uma matriz. Então, rodei aqui os resultados. A primeira é 0 e 1, 1 e 1. A segunda 1 e 0, 1 e 0. Elas ficaram muito coladas. Eu vou aqui dar um espaçamento, tanto nos valores, como de uma matriz para outra. Eu vou colocar aqui um printf a mais, para deixar um espaço aqui entre uma e outra. Então esses aqui são os novos valores. Dessa vez até saiu valores, matrizes que são exatamente iguais. Mas eu tenho que testar se são exatamente iguais, né? Eu vou ter que fazer uma rotina aí que faz esse tipo de avaliação, comparando cada posição das duas matrizes. Para fazer isso, eu vou criar uma nova variável igual, e eu vou considerar que elas são iguais. E por isso eu vou começar esse igual com 1. Lá no final,
para definir se são iguais ou não, eu vou olhar essa variável. Então, se igual for igual a 1, né, se o valor dessa variável for igual a 1, eu vou imprimir matrizes, a mensagem, né, matrizes iguais. Caso contrário, eu vou imprimir aí matrizes diferentes. Bom, só que essa minha variável igual, ela começou com 1 e vai estar sempre 1, né? A menos que eu altere ela. E o código que vai alterar o valor dessa matriz, eu vou colocar aqui. Eu vou percorrer cada posição das duas matrizes e compará-las. Tá? Para poder percorrer, eu vou recorrer aqui a um Ctrl+C, Ctrl+V dessa parte do código. E aqui que eu vou fazer a comparação, porque aqui eu vou percorrer cada uma das posições. E a comparação é simples. É só fazer um if, verificando se a matriz 1 na posição I, J, se em algum momento for diferente. Diferente da matriz 2 na posição I, J, porque é a mesma posição para as duas matrizes. Se acontecer de ser diferente, eu digo que o igual recebe 0. Um valor diferente de 1 ali. Tá? Então, por que o que acontece aqui? Eu estou posição a posição da matriz, verificando se tem algum valor diferente. Se tiver, eu já sei que a matriz ou que as matrizes não são iguais. Caso essa condição nunca seja verdadeira, quer dizer, ele nunca encontre valores diferentes, quer dizer que sempre foram iguais. E o meu igual aqui já vale 1. Né? Tem que tomar cuidado, porque eu não posso fazer um else aqui igual a 1, senão, né, se eu fizer um teste de mesa, eu vou perceber que nesta situação, se simplesmente os dois últimos valores da matriz, né, a última coluna e a última linha da matriz, tiverem o mesmo valor, ele vai dizer que tudo é igual. Tá? Esse aqui é um erro comum de se fazer nesse tipo de solução. Tá? Então essa parte aqui, ela não pode existir. Se fizer um teste de mesa, vai entender exatamente por quê. Mas só lembrando, nesse teste de mesa, para poder encontrar o erro, tá? Pode até fazer todos os valores diferentes da matriz, desde que o último valor, a última linha, a última coluna, tenha o mesmo valor. Se no teste de mesa vocês colocarem as matrizes com o último valor igual, vocês vão ver que ele sempre vai cair nessa situação e sempre vai dizer que a matriz é igual, mesmo que todos os outros elementos existentes na matriz fossem diferentes. Bom, então ele vai aqui, se em algum momento ele encontrar um número diferente, ele vai dizer que elas não são mais iguais. Esse igual vai receber 0, de forma que quando eu chegar nessa instrução aqui, o igual tem o valor 0, então ele vai acabar entrando no else e dizendo que as matrizes são diferentes. Fazendo o teste, disse matrizes diferentes, quase iguais, né? Diferentes, normalmente vai dar diferente, 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 diferente. Eu tive aquele momento só de sorte, né, que gerou uma matriz igual. Para poder gerar aqui uma matriz de teste, fazer com que elas sejam iguais, só vou fazer aqui uma pequena alteração. Vou fazer a matriz 2 receber o valor da matriz 1, então eles vão obrigatoriamente ficarem iguais para eu poder testar se está funcionando. E olha, bom, agora estão iguais, né, dá para ver, e ele imprimiu aí corretamente que as matrizes são iguais. Fiz o teste de novo, matrizes são iguais, matrizes são iguais. Tá? Então eu só fiz essa alteração aqui para poder testar rapidamente e forçar a gerar matrizes iguais para eu poder ver o resultado, né? Ver se realmente está funcionando essa minha ideia aqui, sim. Aqui na identificação das matrizes iguais ou diferentes. É possível verificar que nesse código eu fiz muita coisa repetida, né? Então, preenchi as matrizes. Querendo ou não, isso daqui é uma repetição, né? Eu preenchi tudo de uma vez, mas é uma repetição de processo. Na hora de mostrar, novamente repetindo.
O mais interessante aqui seria utilizar funções para poder fazer esse tratamento. Então eu vou mostrar aqui a solução utilizando função. Antes de mais nada, né, se eu tivesse trocado aqui para tamanho 10, como eu estou utilizando sempre essa constante baseada, esse valor baseado na constante, então o meu algoritmo deve estar funcionando para uma matriz de tamanho 10 também. Só que daí a chance de dar uma matriz igual, sorteando, né, é bem pequena. Mas vamos fazer aqui a alteração de novo. Ponto e vírgula. E agora deu igual. Está funcionando para a matriz de tamanho, qualquer tamanho que eu defini aqui nessa minha constante. Então agora sim vamos para a realização do exercício utilizando função. Então eu vou fazer inicialmente uma função que preenche as matrizes. Então resolvendo com função, a primeira função vai ser para preencher a matriz. Vou criar essa função. Ela vai retornar, não precisa retornar nada. Vou chamar ela de preenche matriz. Para preencher essa matriz, eu vou criar já essa função com alguma generalidade. Por isso ela vai poder preencher matrizes que são de qualquer tamanho. E não apenas baseado na constante tamanho. Então eu já vou criar ela genérica. Então ela vai receber um valor aqui que é o tan, que é tamanho mesmo. É o primeiro parâmetro. Ela vai receber uma matriz que ela vai ter tamanho e tamanho. Essa matriz também é de inteiros, não posso esquecer aqui de definir. Então estou criando aqui. E querendo ou não, é exatamente esse código aqui, ou praticamente esse código aqui, que eu vou utilizar. Então retirei daqui. E vou trazer aqui para a minha função. Só que agora eu preciso declarar as variáveis i e a variável j, porque são duas variáveis que eu estou utilizando aqui dentro dessa função. Então eu só olho para cá, né, na hora de resolver, e aqui eu vejo que eu estou utilizando variável ij, preciso criar a variável ij. Aqui eu não vou utilizar a constante tamanho lá do programa, e sim vou utilizar essa variável tamanho que eu estou passando para a função. Eu vou preencher uma matriz por vez. Então aqui eu recebo a matriz e preencho com os números aleatórios entre 0 e 1. Então recebo uma matriz, faço essa alteração. Recebo depois a outra matriz, também vou fazer o preenchimento dela. Esse preenche matriz está pronto. Aqui o que eu tenho que fazer então para realmente utilizar é chamar a função preenche matriz, passando o meu tamanho, no caso que está na constante tan, e a minha matriz em questão. Eu vou fazer isso duas vezes, para preencher a matriz 1 e para preencher a matriz 2. Então ele vai pegar a primeira matriz, vai mandar para cá, vai preencher ela com os números aleatórios, depois vai mandar a segunda matriz, vai preencher com os números aleatórios também. Para testar aqui, se está funcionando essa função, eu vejo que está. Está preenchendo aí as matrizes. Principalmente na hora de mostrar, eu estou repetindo exatamente o mesmo código, só trocando isso daqui. Então, além de preencher a matriz, eu vou fazer um código aqui para mostrar a matriz. Void mostra a matriz. Também recebe um tamanho. Também vai receber uma matriz baseada nesse tamanho. E na hora de mostrar, bom, vou pegar daqui mesmo o código. Então, só copiei esse código, trouxe para cá. Novamente, estou utilizando, olhando só essa função, estou utilizando o ij. Eu tenho que declarar essas variáveis, estou usando aqui o i e o j. E aqui eu dou um print na matriz, tem que alterar aqui também, porque eu estou utilizando a constante tan, a variável tan que eu passo como parâmetro para essa função aqui.
Por que eu não utilizei a própria constante aqui, né? Iria funcionar no meu algoritmo. Só não utilizei porque eu quero que essas funções funcionem posteriormente, poderia fazer elas funcionarem em outras funções que não tenham uma constante tão declarada. Então elas funcionariam, poderia dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui tranquilamente, iria funcionar, ou a ideia, né, que funcionasse em outras situações, independente de ter aquela constante tan. Quem define daí o tamanho é simplesmente uma variável que é passada aqui no começo da função. Um valor, né, não necessariamente uma variável. Então aqui é para poder mostrar a matriz, também retorna void, né, não vai retornar nada, porque simplesmente vai mostrar isso daqui na tela. Esta função não precisava retornar nada, porque toda matriz já é passada por referência, e as alterações que eu faço nela impactam lá no algoritmo, no algoritmo que chamou, né, na função que chamou pela preenche matriz. Então aqui mostra a matriz, eu preciso efetivamente mostrar, né, chamar a função. Então mostra a matriz, eu passo tan, M1, vai mostrar a primeira matriz. Eu dou uma nova linha aqui para dar o distanciamento entre as duas matrizes. Então aqui depois eu mando mostrar a segunda matriz. Verificando se o código continua funcionando. Continua funcionando. Tá aí o código funcionando. Então eu só diminui um pouquinho aqui o meu programa principal, né, na parte principal, porque agora eu só estou realmente com o meu problema aqui. A parte burocrática, que é preencher e mostrar as matrizes, estou fazendo através das funções. Inclusive eu já sei que elas estão funcionando, não preciso mais nem visualizar, posso ficar atento aqui mais ao meu algoritmo realmente, né, a parte principal do problema. Deixa eu ver se tem alguma melhoria que eu poderia fazer. Não. Isso daqui não faz parte realmente do meu problema principal, faz parte mais do meu preenchimento da matriz. Então eu vou até trazer ele aqui para dentro da função. Mas daí vai me gerar um problema, né? Acaba me gerando um problema. Qual que é o problema? Está sempre gerando as matrizes iguais. Isto porque quando eu faço essa solução aqui, pode ver que eu vou acabar chamando essas duas funções aqui muito próximo. Então elas executam praticamente no mesmo tempo. Como eu executo no mesmo tempo, eu estou executando no mesmo tempo, né? Esse time aqui vai dar exatamente o mesmo valor, eu vou estar plantando a mesma semente, por isso eu estaria gerando, cada vez que eu chamo essa função aqui, os mesmos números aleatórios, porque ele estaria pegando da mesma semente, que não é interessante. Então é melhor eu deixar aqui realmente no começo, para evitar, né, que ele gere sempre as matrizes iguais. E agora sim está funcionando. Novamente, já tenho aqui só a parte principal do problema. Está pronto o exercício.